I'm Muito bem, estou fine. bem. I'm Correto, good. I'm fine. How Pronto, are you? inclusive, foi bom vocês terem falado isso, porque eu até estava comentando com outras salas também. É bom a gente aprender também. Eu vou ensinar para vocês algumas gírias diferentes para a gente se comunicar, tá certo? Algumas respostas diferentes. Inclusive, algumas são até bem legais para quando você está mais próximo de alguém. Eu vou ensinar para vocês, tá? Hoje ainda, no começo da aula, eu vou ensinar umas dicas para vocês, tá bom? Professor, Mas enquanto isso, everybody é todo mundo, é, professor? Everybody? everybody, exatamente, todo mundo, tá? Em alguns contextos muito específicos, significa todos os corpos. Mas é muito específico, tá certo? Eu posso até explicar em outra aula porque que everybody nem sempre quer dizer todo mundo. Mas geralmente everybody é um sinônimo de everyone. Everybody e everyone é a mesma coisa. Quer dizer todo mundo. Pessoal, chamada, tá certo? Vão colocando aí nome e número. Enquanto isso a gente vai pegando, tô dizendo o que é que a gente tem para hoje, tá certo? A gente teve uma atividadezinha de production, né, que você deveria pegar uma pessoa famosa que você conhecesse e você contaria um pouquinho, né, sobre os hábitos dela. Eu recebi de muita gente, eu dei uma olhada em alguns, tá? Não deu para ver todos, porque alguns mandaram um pouco mais tarde, eu dei só uma olhada, vi que recebi, tá certo? Por exemplo, dei uma olhada no da Maria Clara, eu vi também que ela enviou, e alguns outros que eu Professor, vi. a Eu não minha consegui foi, ler todos, tá? professor, a minha foi bem curta. Eu vi o seu Certo? também, Time. Eu vi quando você mandou, tá? Gostei O também do seu. professor viu a minha? Dos que Eu enviei, não acho que eu conheço não abri, nenhum Miami. famoso, eu não conheço nenhuma pessoa famosa. Mas não tem problema, tá? Praticamente. Se você tiver mandado depois das 10 ou das 11, por exemplo, eu não vi, porque eu abro bem antes as atividades, no caso, porque eu tenho que me preparar para as aulas do começo, certo? Por isso que imediatamente, antes de começar as aulas, eu geralmente estou ocupado. É por isso que se você mandou em cima da hora, eu provavelmente não vi ainda, tá? Mas assim que eu sair daqui, eu passo lá e eu vou anotar quem entregou, tá certo? Pois vamos lá, tá? Antes da gente comentar um pouquinho sobre sobre a produção de vocês, que eu vou querer que vocês falem, claro, né? Eu queria, vamos dar umas dicas para vocês de cumprimentos, sabe como é que a gente responde alguns cumprimentos. A gente aprende muito, inclusive não está errado, tá certo? Mas são maneiras formais que a gente aprende, mas eu quero ensinar para vocês outros. A gente aprende muito esse daqui, né? How are you? Né? How are you ou how are you? Que é o quê? Como vai você, né? Como é que você tá? Só que existem outras maneiras mais legais de você falar, de você cumprimentar uma pessoa, tá certo? Por exemplo, como eu sempre faço com vocês, né? Hello, everyone. Hello, everyone. E aí, pessoal? Você poderia colocar também what's up, tá? É uma expressão que também significa e aí, beleza? Tá certo? Se você quiser anotar algumas para a gente usar nas próximas aulas, tá certo? E para responder, professor, como é que eu posso responder? A gente aprende muito a responder I'm fine, tá certo? Não é que I'm fine esteja errado, não está errado, mas existem formas mais naturais de tu responder. Por exemplo, uma delas é literalmente I'm good. Alguém falou I'm good hoje. I'm good, certo? Você vai dizer, professor, mas I'm good está errado, porque I'm good eu estou bom, era para ser eu estou bem. Errado, né? Eles falam I'm good mesmo, tá certo? Então você pode responder I'm good em vez de I'm fine, certo? Às vezes, para um nativo, soa até melhor tu falar I'm good do que I'm fine. Você pode falar I'm okay, eu estou bem, tá tudo certo. Você pode falar também nada mal, né? Not bad, que se escreve assim. Nada mal, not bad. Ou então você poderia colocar assim, uma que eu gosto bastante de falar, tá? I can't complain. Eu não posso reclamar, tá? Então, alguém te cumprimentar, tente explorar outras expressões, tá certo? Vamos responder I'm good, I'm okay, I'm not bad, ou então simplesmente not bad, ou então I can't complain, tá? Vamos variar as respostas para a gente ter uma conversa mais dinâmica às vezes, certo? Pronto, estou bem. I'm good. I'm good. I'm good. Ou poderia falar também I'm not bad. Viu, Caio? Tudo bem. Pois vamos lá. Quem quer começar a apresentar para a gente a sua produção? Quem gostaria de começar? Eu. Professor, o que quer dizer I can't complain, professor? Não posso reclamar? Isso, eu não posso reclamar, né? Se a sua vida tá normal, tem nada de errado, mas também não tá essas coisas todas, você diz, I can't complain. Eu não posso reclamar, certo? Vamos lá, Gabriel, sua vez, tá certo? Gabriel, Professor, Oi. eu fiz 2 vezes. Eu fiz em português e uma em inglês. Eu falo qual das duas, em inglês ou em português? Ou sempre de preferência, a do inglês, tá? Se eu conseguir abrir a tua, eu posso até te ajudando lendo as palavras com você. Esse é o problema. Você mandou que horas, ô Gabriel, o seu?
quando você me enviou, Gabriel, você mandou mais ou menos que horas? Aí ele caiu, professor. Gabriel. Professor, o WhatsApp é. E aí, professor? Isso, esse WhatsApp, isso, Time, ele não tem uma tradução específica, tá certo? A gente geralmente traduz como, e aí, beleza. Esse WhatsApp, tá certo? E aí, beleza, o que é que você tem pra dizer? Não existe uma tradução exata, tá certo? Vamos lá. Gabriel, achei o teu, tá certo? Tô vendo aqui. Pode ler, eu vou lendo contigo, tá certo? Começa assim. É o de inglês, né? Em inglês, tá certo? One of my favorite artist, meu artista favorito, is Maurício de Souza. Pronto, Gabriel, vou te ajudando, tá? Vou fazer assim, eu tô lendo o seu trabalho, eu vou pronunciando e tu vai repetindo comigo. Assim, one of my favorite artists is Maurício de Souza. Vamos aos pouquinhos. Vamos comigo. One of my favorite. Detalhe só na pronúncia, tá? Favorite, tá? Favorite. Isso, muito bem. One of my favorite artists. É difícil mesmo, sem problema, tá? Artist Muito bem, tá? Is Maurício de Souza. is Maurício de Souza. Muito bem. Aí você continua assim. I really appreciate his work. His work. Isso, deixa eu ver se eu tô entendendo aqui a tua letra. Entendi. And Rarely. I really like. Isso bem, vai com calma, tá? I really like. Isso. The drawing. And And I have. I have Muito bem, a small collection. Muito bem. Of the comics. Desculpa. Of the comics. Pronto. Até aí eu entendi tudo. Só a tua letra eu só não entendi esse finalzinho. Depois de of the comics. O que foi que você escreveu? He does. He does. Entendi. I does. Today is 84 years. Pronto, eu vou te ajudando. Vamos lá. Ou vai comigo. Vamos começar do he does, que foi onde eu parei, tá? Vamos lá. He does. Today. He is 84 years old. And he is the author of Turma da Mônica. Muito bem, Gabriel. Gostei, tá, do seu texto. Então, seu Maurício de Souza, no caso, é o seu famoso favorito. Ele é o autor da Turma da Mônica. Gostei, tá, Gabriel? Eu já entendi o que você escreveu, eu entendi, tá? Posso ler o meu, professor? Só um instante, tá? Yasmin, não viu, deixa eu ver se eu postei, mas foi postado, tá certo, Yasmin? Mas eu ainda recebo, tá bom? Por mais que o prazo tenha sido 1 hora, me manda o mais rápido possível, tá, Isabel? Ou Yasmin, pra ficar pelo menos registrado, tá certo? Pronto, vamos lá, deixa eu abrir o teu, Taima, pra que eu possa ler junto contigo. Pronto, tá aqui o do Taimo, tá aqui o da Maiane também. Eu vi, tá, Maiane, o seu? Deixa eu abrir aqui o teu. Você pode começar, Taima. Aqui. Tom Holland and what he does in his free time. Tom Holland e o que faz em seu tempo livre. Tom Holland is a great actor who made several films like Spider-Man Homecoming. Tom Holland é um grande ator que fez vários filmes como Homem-Aranha de Volta ao Lar. He likes to dance, play soccer, and watch the animations of the Robin Hood. Besides knowing how to do various stunts. Tradução. Eu entendi, só uma detalhe na pronúncia. É besides, tá? Besides. Isso. Que é a tradução. Ele gosta de dançar, jogar futebol e assistir animações de Robin Hood, além de saber fazer várias acrobacias. Muito bem, tá? Gostei, tá?
Show, seu texto. Foi sobre o Tom Holland. Muito bem. Deixa eu ver o próximo. Tiago 3 e a Maria Luísa, certo? É aquela atividade que eu passei para casa de production, tá certo? Era um textinho que você faria sobre uma pessoa famosa. No caso, era da página 42, a atividade, certo? Vamos lá, tá? Tudo bem, Clara? Vamos lá, você depois do time. Deixa eu abrir aqui o teu, Maria Clara, para a gente ler junto. Deixa eu abrir o teu. No caso, o teu, ou Maria Clara, foi pelo WhatsApp, né? Não, professor, foi pelo... Foi pelo Google Sala de Aula. Deixa eu tentar abrir aqui. Eu até comentei o teu, né? Só não tô achando. Deixa eu tentar abrir aqui de novo, ô Maria Clara. Eu lembro que eu vi o teu, que eu até comentei sobre o teu. Até mandei uma mensagem para ti, né? Deixa eu tentar abrir aqui de novo. É um problema no Google mesmo. Eu acho que ele foi lá para baixo. Deixa eu tentar achar. Pronto, achei. Tá, Maria Clara? Achei. Deixa eu esperar só abrir. Pronto. Pode começar, tá? Eu não sei ler inglês. Eu não sei ler inglês, Eu não. vou te ajudando, tá certo? Eu tô entendendo a tua letra. O que eu estiver entendendo a letra, você vai acompanhando comigo. Mas você começa assim. Carol. Acho que é isso, professor. Não, do teu texto. A primeira linha, tá certo? Carol. Aí foi essa questão da letra. É It's Terry. Era o nome dela? It's Terry. Uhum. Não tô entendendo a tua letra, Maria. Pronto, vamos pular o nome dela. O nome dela que tá um pouquinho estranho, não tô entendendo, tá? Vamos para a parte que eu falo assim, is the most famous, tá? Que é depois do nome dela, porque eu não entendi a letra. Is most famous. Muito bem, pronto. Agora daqui para frente tá certo. Is the most famous as Carol. As Carol. Who was born. Who was born. In Mexico City. Is Mexico City. Bem, então essa atriz é a mais famosa, que no caso ela foi nascida, pelo que tá vendo, no México, certo? Tô entendendo a letra, tá? On November. November. 9. Pronto, agora a gente vai falar o ano do nascimento dela, tá? A gente tem duas formas de falar o ano do nascimento. Ou a gente pode falar o nome todo, mas eu vou falar a forma abreviada, que é assim. 99, certo? 99. Isso, 99. Não tem problema não, tá certo? Aí continua. She is a Mexican. She is a Mexican. Singer. Singer. Você colocou singer duas vezes, né? Singer and singer. No caso, você pode até arriscar, você precisa de uma vez, tá certo? Singer Era pra ser cantora e atriz, só que no tradutor saiu assim. Saiu cantor e cantora, tá? Então, no caso, era pra ser assim. Singer and actress, que é atriz. Uhum. Pronto, muito bem, tá? Então era pra ser assim. Continuando. It has become the rate of the protagonist of, e o nome do filme que ela foi protagonista. Você lê aí, que eu não entendi tua letra aqui. O nome do filme que ela foi protagonista. Aqui tem o nome da protagonista que ela interpretou, Luna Valente. Não, pode ler, tá? Pronto, ótimo. Aí continua, tá? A soap opera. A soap opera. Que é tipo uma novela, né? Uhum. On the Discovery Channel. On the Discovery Channel. Pronto, muito bem. Aí continua assim. Tem essa parte entre parênteses. A gente vai pular pro parênteses, que eu também não entendi a letra. A gente continua da frente, tá? Successor to Victor. Successor to Will. Entendi. Besides being a great skater. Eu acho que você quis escrever skater, não é, ô Maria Clara? Patins. Era skater, não era? Era. Depende. Eu não sei se você quer escrever skater ou skater. Tá, mas vamos, tudo bem, tá? Sem problema. In real life. In real life. And in the soap opera. And in soap opera.
Então, ela era, no caso, se você quis colocar skater, ela era skatista, né? Skatista tanto na novela como também na vida real, certo? Na verdade, era patinadora. Então, na verdade, não era skater, você quis colocar skater, foi isso. Pronto, mas foi a letra, tá? Foi só a letra que eu não entendi, mas eu entendi skater. Não tem problema, é só pra gente praticar mesmo, tá certo? Pessoal, uma última pessoa, tá certo? Vamos só mais uma. Que Professor. Maiane. Pois não, Maiane. Você vai ser a última, tá certo? Pra gente não tomar tanto tempo. Deixa eu entender tua letra, né, Maiane? Deixa eu entender tua letra. Você nem entendeu. Não entendeu, Maiane. eu tô lascada. Não, ó, pronto, esse é o problema, porque ficou um pouquinho embaçada a tua foto. Certo? Eita, lasqueira. Aí não dá pra mim entender direito o que você colocou. Não... Não tem problema, a gente pode deixar pra depois. Se tu quiser reenviar amanhã uma foto mais clara, se eu tivesse visto ela antes no começo, eu pediria pra tu reenviar, pra me ver melhor. Mas no caso não tá dando pra entender bem. Professor, eu leio em português, aí o professor vai me ajudando em inglês. Pode ser? Pode ser, mas tem que ver exatamente como tu traduziu, né? Deixa eu tentar em inglês. Laude Babi, Bárbara, Step, Quantity, as baby, she is 23, every and is from Belo Horizonte, her is being passionate about sports in general, from football to scooter, coque, a modalidade X, cães, Toby and arts. Pronto, aí eu li em inglês. Pronto, se eu tivesse vendo, eu te ajudava, tá? Eu entendi o quê? Se eu entendi Belo Horizonte, eu entendi praticamente alguns esportes, senão eu não entendi qual foi que você especificou, mas eu entendi esportes, Belo Horizonte. Eu entendi alguns, tá? Não vou poder te ajudar porque eu não entendi tua letra, tá? Mas vamos pra frente, tá? Vamos deixar pra lá. Tu reenvia pra mim, Maiane, que eu dou uma lida de novo, tá bom? Vamos pra frente. A gente tava Professor, na mesma agora a página gente vai 32. pro próximo capítulo. Ah, não. Não, a gente tá no mesmo, tá certo? Tá? A gente estava comentando na aula passada sobre esse keep in mind, que seria algumas diferenças culturais que nós encontramos do inglês americano para o inglês britânico. No caso, a gente viu aula passada, por exemplo, a palavra teatro, né? No caso, no inglês americano, eles tendem a falar theater, tá? Theater, e no inglês britânico, eles tendem a falar theatre, ou seja, tem uma troca de letras, embora o vocabulário seja o mesmo, tá? Até poderia, por exemplo, colocar também algumas diferenças de pronúncia, que isso é importante, porque eu tento trabalhar muito pronúncia com vocês e, dependendo da variação do inglês, a gente tem uma diferença muito grande. A primeira eu vou explicar no chat. Outra coisa que eu quero saber é da pronúncia. Assim, nós sabemos que professor em inglês é teacher. Aí teatro é teacher. No caso, de teatro, né, que você está falando? Pronto. Teatro, presta atenção que tem um som de um TH no começo. Esse som do TH é um som difícil porque é aquele som que eu sempre ensino para vocês, né? Que é com a língua entre os dentes. Ele tá falando theater, tá? Theater. É esse som inicial que tá distinguindo. A pronúncia é correta, totalmente correta. Isso, não seria theater. Aí, professor é teacher. Você tem uma diferença. É parecido, mas dá para ver que é diferente. Theater para teacher. Né? Você percebe o som inicial, ele é muito distinto. Tá bom? Pois vamos lá, tá? Vamos parar de usar o chat, tá, Caio? Vou explicar para vocês. Aqui a gente tem a primeira diferença, que é bom a gente sempre saber sobre o inglês americano, o britânico na pronúncia, é o som da letra R, tá certo? O que acontece? Certo, Caio, tá? Isso, Nara, concordo com você, tá? Vamos deixar o chat, deixar de falar coisa nada a ver no chat, tá bom? Pra gente não ficar misturando. A primeira diferença é no som do R. Até existe uma forma de a gente selecionar e categorizar os ingleses, entre aspas, né? Muita gente costuma chamar o inglês americano de rótico. Eu vou até deixar essa palavra no chat, tá? Você pode até colocar assim no seu caderno como observação, ou no livro, né? O inglês americano é uma língua rótica. Eu vou até colocar aqui, tá? O inglês americano. Eu vou explicar o que é uma língua rótica, tá? Que vai explicar muita coisa sobre a pronúncia. Eu vou falar, tá, Maiane? Sem problema. O inglês americano é uma língua rótica. Oi. Esse inglês que a gente aprende, assim,
I am slime, Gabriel. É inglês britânico ou é americano? O que vai dizer se é americano ou é britânico é algumas palavras do vocabulário e a pronúncia, tá certo? Geralmente, no meu caso, por exemplo, eu aprendi na faculdade os dois, então eu meio que misturo os dois, para mim não tem problema. Eu sei algumas palavras em inglês americano e outras em inglês britânico. Alguns até em australiano que eu pesquisei porque eu estava interessado. Mas no caso, eu não gosto muito de só seguir um. O bom é a gente saber todos, tá certo? Eu tenho uma preferência pelo inglês britânico. Eu não gosto tanto do americano, mas por mim a gente ensina os dois, certo? Vamos lá. A primeira diferença é que inglês americano é língua rótica. Vamos lá. O que é uma língua rótica? É uma língua em que o som do R é forte, tá? Você pode até colocar assim. A língua rótica, né, é uma língua em que o som do R é forte. Por exemplo, eu tenho a seguinte palavra. Tudo bem, Caio, normal, tá? É questão de gosto mesmo. A primeira palavra que eu coloquei no chat para a gente ver a diferença é a palavra pássaro em inglês. A gente está vendo que tem um R, né? Americano vai pronunciar bird, tá? É como se esse R que a gente está pronunciando, a gente pronuncia ele bem forte. Bird. É como se fosse aquele R de, entre aspas, caipira que a gente aprende, né? Que é muito comum no interior de São Paulo, tipo de porteira, porta, portão, carteira. Esse R é o que é muito comum no inglês americano, tá certo? Então, quando a gente vai falar a palavra bird, que é pássaro em inglês, a gente tende a puxar esse R. Inclusive, algumas pessoas costumam chamar esse R de R retroflexo. Inclusive, até coloco aqui no chat também, caso você fique interessado, também nessa outra definição. Circunflexo. Retroflexo. Por quê? Porque a gente articula esse som do R com a língua para trás dos dentes. Para trás da boca, desculpa, lá para trás, lá na parte de trás. A gente está puxando a língua, né? Bird. Você pode tentar pronunciar e você vai ver que sua língua está sendo puxada para trás. Pensei que é retroflexo, professor, não entendi. Isso. Retroflexo, o R retroflexo é aquele R que a gente pronuncia com a língua na parte de trás da boca. É como se a gente estivesse puxando a língua. Aí eles utilizam o R retroflexo? Isso, o americano sempre utiliza o R retroflexo. É uma característica do inglês americano, tá certo? A palavra pássaro, mas tem um R, é bird. Se eu colocasse, por exemplo, a palavra cá, tá certo? Sem colocar nada no chat, Caio. Por enquanto, vamos esquecer o chat, deixa o chat só para mim, tá? Por exemplo, a gente tem a palavra carro em inglês, né? A gente está vendo um Rzinho ali no final, né? Como é que um americano vai pronunciar? Ele vai pronunciar car. Esse, ó, car. O R está enrolando a tua língua, fica enrolada lá atrás. Também é um exemplo, um R retroflexo, né? E assim por diante. Toda vez que tu encontrar um R no inglês americano, ele vai ser bem puxado, tá? Vai ser bem forte. E qual é a diferença do inglês americano, do britânico, né? O britânico é considerado uma língua não rótica, né? Americano é rótico, britânico é não rótico. E o que é não rótico? É simplesmente o contrário. Eles não usam o R retroflexo, eles não pronunciam o R. Por exemplo, vou pegar o primeiro exemplo que eu coloquei, que é a palavra pássaro, né? Ou seja, o som do R não é com a língua atrás dos dentes, né? Exatamente, não é com a língua no fundo da boca, na verdade, né? Não é assim. Por exemplo, a palavra pássaro, que americano pronuncia o Caio sem chat, tá certo? Caio não, desculpa, claro, por enquanto, tá? Mas eu entendi. Pode, tá certo? Pode ser, claro, pode ir. Mas, por exemplo... Escrevi nada no chat, bro. É porque ela pediu para tomar água, tá certo? A palavra bird, tá? Como é que um britânico vai pronunciar? Ele vai pronunciar bird. Olha a diferença. Eu peguei esse R e eu tirei o R da pronúncia. É como se eu tivesse engolido o som do R. Em vez de falar bird, eu falei bird, certo? Olha a diferença. Bird para bird, certo? É como se fosse assim, eu até vou colocar no chat como se fosse a portuguesando a pronúncia. É como se fosse assim. But, tá? Como se fosse assim, but, sem puxar o R. Acontece a mesma coisa com a palavra carro que eu acabei de colocar aí pra gente. O americano tende a falar car, ele tende a puxar o R. O britânico, o que ele vai fazer? Car. Ele para no A, entende? Car. Ele não pronuncia o R. Essa é a primeira grande diferença que tu vai encontrar na pronúncia, tá? É o que tu vai saber de cara se aquele inglês é americano ou não. Se puxar o R, é americano. Se não, provavelmente ele é britânico, certo? Alguns outros exemplos, né? Por exemplo, uma outra mudança que a gente percebe muito é no som do T, tá certo? A letra T no inglês americano, eu vou até colocar aqui, tá? Então, professor, uma coisa.
Eu não. Quer dizer, eu não sabia que o R era pronunciado com a língua atrás dos dentes. Eu sabia que ele tinha um som forte. Mas não que Atrás a da língua boca. ficava atrás da boca, né? Isso. Você pode perceber essa Professor, agora que eu percebi, que ela tá enrolada na parte de trás da boca. todas as vezes que eu fui falar uma palavra em inglês com R, eu usei forte esse que o senhor falou, americano. Uhum. Por quê, cara? Isso é comum porque é o inglês mais difundido que existe, é o americano. É por isso que a gente, mesmo sem a gente tenta pronunciar, a gente sem nem perceber, a gente acaba fazendo uma pronúncia americana. Porque é o mais, digamos que é o mais famoso, é o mais comum, tá? Embora eu, por exemplo, eu prefiro o inglês britânico, porque eu acho mais bonito, mas meio que tanto faz, tá? Também porque tem aquele negócio de Hollywood, porque os Estados Unidos, ele tem, culturalmente, ele é muito influente, então tem muito filme em inglês, música em inglês vem dos Estados Unidos, então a gente acaba absorvendo o sotaque americano mais do que os outros. Por isso que a gente tende a falar sempre como americano, certo? Vou colocar aqui, por exemplo, o som do T. Como é que fica o som do T nessa diferença, né? Ser pronunciado como um R. Pronto. A outra diferença, que também é muito importante, o som do T, em inglês americano, tende a ser pronunciado como um R. Por exemplo, vou pegar aqui uma palavra de exemplo. A gente tem a palavra water, tá? Water é isso aqui, tá? É a famosa água, tá? Você percebe que se escreve com T. Você tá vendo um T na escrita, mas a pronúncia, se você ouvir, ó, water, water, é como se esse T ele tivesse muito mais semelhante a um R do que a um T de verdade. Então, ele se pronuncia water, como se fosse um R, né? Water, certo? Por exemplo, aí qual é a diferença para o inglês britânico, né? Os britânicos, eles vão tender, né, ao som do T, eles vão de fato pronunciar como se fosse um T mesmo. Então, eles tendem a falar water, tá? Water. E tirando o som do R no final também, né? Water. Olha a diferença, né? Water para water. Você tem um som muito diferente. Inclusive, o inglês americano ele tem uma outra variação, tá? Eu vou explicar também para vocês. Vocês vão anotando aí, tá certo? No caderno, no livro. Pelo menos as principais diferenças. A mesma coisa acontece com o som do D, às vezes, tá? Vou até colocar aqui no chat também. O som do D usado como um R. Pronto. Exemplo, eu tenho uma frase seguinte, vou colocar uma frase, dessa vez não uma palavra, mas vou colocar em uma frase, tá? Eu tenho a seguinte frase, I need it. Vamos supor que a gente está falando sobre, por exemplo, água. Aí eu vou falar assim, eu preciso dela, eu preciso da água. Em inglês, geralmente eu falaria I need it, ou seja, eu preciso dela. Você percebe que nessa frase, a palavra need, né, que é o verbo precisar em inglês, ele termina com D, né? Quando eles vão conectar esse som de D, que é o som da palavra need, com a próxima palavra, eles tendem a transformar esse D em som de R. Então a pronúncia acaba saindo assim, I need it. Ou seja, o D vira um R. I need it. Certo? Então isso também é uma tendência americana. Eles tendem a pegar o D, a letra D, e muitas vezes transformam também em som de R. Aí, por exemplo, já britânico não faz isso, né? O britânico tende a ver um D e ele pronuncia como um D mesmo. Fica I need it, tá? I need it. E não I need it. Certo? Essas são as principais. Existem algumas outras diferenças que se referem principalmente à vogal. Eu não vou falar de todas, tá? Até pra gente não escrever muita coisa, para não ficar muita coisa na cabeça de vocês. Mas uma é importante. Certo? O inglês britânico, ele pronuncia o D como um D, né? Exatamente. O D é um D mesmo, tá? O americano que tem a mania de transformar os sons. D vira R, o T vira R, tá? Mas o britânico é como se é quase como do jeito que tu tá vendo, praticamente. Pronto, a próxima diferença, que é uma das principais, tá? Só que é uma diferença agora nas vogais. Vou também digitar para você copiar aí no seu caderno, tá? Ou no seu livro, se tiver espaço. Pronto, o som de A no inglês americano tende a ser transformado no som de E.
num som semelhante ao E, né? Olha, eu vou colocar aqui já o britânico. Pronunciar o som de A com algumas pequenas variações, né? Pronunciar o som de A. Variações. Indo de um som semelhante ao A mesmo, né? Pronto, tá? Essa é a próxima diferença, você também vai copiando aí, tá? Vai dar tempo. Que é em relação ao som do A. Isso é muito importante, porque, por exemplo, eu tenho aqui algumas palavras com a palavra rápido em inglês, né? Que escreve assim, F-A-S-T. Qual é a tendência do inglês americano? Essa letra A, no inglês americano, ela tende a se transformar num som de E, tá? Então, é como se eles falassem, geralmente vão dizer fast, tá? Olha aí como o A tá virando um E. Fast. Mesma coisa acontece, por exemplo, com a palavra past, que quer dizer passado, né? Past. De novo, o A se transformando em E. Por exemplo, acontece também com a palavra last, tá? A palavra last quer dizer último, né? Último. Também pode ser o verbo durar, tá? Mas a pronúncia é last. Então, a gente tem fast, past e last. O A virando E em todos eles. Geralmente, em inglês britânico, você vai ter algumas variações, mas muitos deles tendem a pegar esse som e aproximar ele do som de A, tá? Que é um som A, quase um O. Fica até só um pouco esquisito, que no caso fica mais ou menos assim. Fast, past e last, tá? Olha a diferença. Fast, past, last. Fast, past, last. Olha como fica diferente. Essa, com certeza, também, tu começa a escutar esses sons bem graves, né? Já sabe que é inglês britânico, tá certo? Inclusive, até dou uma dica para você, se você quiser aprender esse som do inglês britânico, é só você imaginar o seguinte. Imagina que você vai tentar falar ao som de A, mas você forma a sua boca no formato de falar um O. Então, acaba sendo um A misturado com O. Soa assim, A, tá? Você vê que não é nem A e nem O, é A. Soa até engraçado, né, às vezes, mas é uma mistura de dois sons, tá? O som do A com o som do O. Pronto, por hoje. Os britânicos falam como eles, por exemplo, o americano, o som ele muda um pouco para como se fosse o som de E. Os britânicos falam como se fosse um A normal. Isso, é semelhante a um A. É um som semelhante ao A. É um som que não existe no português, tá certo? Porque é um A. Quando você escuta bem, é um A que não é exatamente um O, mas parece com um O. É um meio termo, é uma mistura de A com O. Soa A. Então presta atenção, ó. A não é nem A e nem O. É A. É um meio termo, sabe? É uma semelhança, um som semelhante ao A e semelhante ao O, certo? Assim, pessoal, só até agora, só para me saber. Vocês estão pegando, vocês entenderam essas principais diferenças? Professor, só não entendi essa última aí, que é do A que vira tipo um O. Não entendi muito essa aqui bem. é mais isso mesmo, tá? Deixa eu te explicar mais uma vez. Porque assim, a gente está muito acostumado a quando a gente vai ler uma palavra em inglês ou uma frase em inglês, a gente tende a pegar os sons do português e aplicar nas palavras em inglês. Professor, se quiser resumir o que o senhor disse, eu colocar, por exemplo, já o inglês britânico tende a ser pronunciado de uma forma semelhante a um O. Isso. Você poderia colocar assim, entre o som de A e o som de O. Tá? Porque é isso que eu estou explicando agora. Quando a gente está passando para uma outra língua, a gente muitas vezes encontra sons que não existem na nossa. Então, por exemplo, só para dar um exemplo para ilustrar isso. A gente tem sons, por exemplo, no francês e no alemão, que, por exemplo, não existem no português. Vou dar um exemplo para vocês. Existe uma vogal no francês e no alemão que se pronuncia U, né? Por isso que o pessoal diz que francês fala com biquinho. Essa vogal não existe no português, esse som de vogal não existe no português. Esse U que os franceses falam é uma mistura de I com U. É como se você fosse falar I e o formato da boca fosse de U. É por isso que soa U. Por isso que o pessoal brinca, né, que francês fala com biquinho. É porque existe esse som. E você pode perceber, você pode pegar todas as palavras do português, você não vai achar nenhuma que tenha o som de U. E a gente, muitas vezes, por estar lidando com uma língua que tem sons que a gente não conhece, a gente, às vezes, fica aportuguesando as pronúncias. Em vez de
acertar a pronúncia correta, tá certo? A mesma coisa está acontecendo aqui, nessa letra A, tá? O som desse A é uma fusão de duas vogais. É o som de A com o som de O, que fundindo as duas fica um som semelhante a O, tá? Não é nem A e nem O. Como é que você pronuncia isso? Vou dar uma dica para vocês, tá? Fala o seguinte, tenta falar um A, fica com a intenção de falar um A, só que tu coloca o formato da tua boca como se você estivesse falando um O, tá? Ó, sou assim, ó, certo? É esse som que você tem que chegar, tá certo? Para falar fast, past e lost, tá bem? É um meio termo. É um pouco difícil, tá? No começo sem nenhum problema. Acontece mesmo. Se você tiver com dificuldade, mas é só pra gente pegar a diferença mesmo, tá certo? Pronto, uma dica que eu dou para vocês. Lembrei, um professor, quando foi me ensinar esse som, ele me ensinou o seguinte. Ele pediu para fazer o seguinte, para me imaginar uma coisa muito fofa na rua, por exemplo, eu tô andando na rua, um gatinho muito fofinho. Como é que a gente reage quando a gente vê uma coisa muito fofa? A gente reage assim. Ele até me ensinou, né? Esse que a gente faz, ele é correspondente a esse som do que eu tô falando, do inglês britânico, certo? Então é só tu lembrar. É o som que a gente faz quando a gente vê uma coisa muito fofinha na rua, tá certo? Eu nunca mais esqueço desse exemplo. Pessoal, ficou claro até agora? Alguma dúvida? Algum comentário, vocês queiram fazer? Zero dúvida. Até a próxima aula. Eita, falta um minuto, deixa eu ver aqui. A gente ia continuar com a questão dos aspectos culturais, né? Só que não vai dar tempo, mas a minha intenção era essa. Não tem problema, tá? Próxima aula a gente retoma essa página 42, tá? Só que a gente vai retomar esses aspectos culturais aqui que a gente não deu tempo de falar hoje. Sem nenhum problema. Professor, vai haver atividade para casa? Olha, eu vou fazer o seguinte, como muita gente não me entregou aquela e a gente está finalizando o capítulo, a gente pode perceber, nem tem tanta atividade assim. É a última página praticamente do capítulo. Então vamos fazer o seguinte, não, tá certo? Vamos ficar por aqui mesmo. Vai ficar parado. Pronto. Isso, vou dar um foguinho para vocês, tá certo? Com Deus. E quem não fez, faça e me entregue, tá certo? Quem não fez? Vamos lá, tá? Deixa eu parar a gravação. Já tava me dando carão porque eu não tava parando a gravação. Oxi.